Bem-vindos a mais uma aula sobre comandos eletropneumáticos sequenciais com o professor André. Nesse vídeo vamos tratar da utilização de relés de tempo em circuitos eletropneumáticos. Será utilizado um projeto desenvolvido em vídeos anteriores utilizando o método da cadeia estacionária, porém será acrescentada uma temporização no nosso comando, no nosso projeto, ou seja, uma necessidade de pausa durante o ciclo de funcionamento da máquina. Então, vamos ver como é o desenvolvimento de projetos com temporização. Vamos considerar a sequência de trabalho onde avança o cilindro 1A, avança o cilindro 2A, aguardaremos um tempo, aqui haverá uma pausa no ciclo de funcionamento da máquina, e após este tempo, que pode ser apenas alguns segundos, mas muitas vezes importante em certas máquinas, em certos processos industriais, a haste dos dois cilindros retornarão. Então, aqui no nosso sistema de exemplo, na nossa máquina que desloca caixas em duas esteiras com níveis diferentes, nós teremos o avanço do cilindro 1A erguendo a caixa, o cilindro 2A avança para empurrar a caixa para a segunda esteira, e aqui podemos imaginar um tipo de situação onde, devido à estrutura mecânica da máquina, das esteiras, ou devido ao peso da caixa que pode ser desbalanceado, eventualmente essa nossa caixa acabe balançando, e se o cilindro 2A retornar imediatamente, ela pode voltar a cair e ficar presa aqui acima do elevador, em cima do elevador. Então, a ideia seria nós elevarmos a caixa, avançarmos o cilindro ejetor, manter ele avançado por alguns segundos com a intenção de garantir que a caixa conseguiu iniciar a descida pela segunda esteira, e aí sim então retornamos os dois cilindros. Então, teremos esta sequência aqui, que já foi utilizada em outros vídeos, onde avança o 1A, aciona o sensor 1S2, avança o 2A, aciona o sensor 2S2, retornam o 2A e o 1A simultaneamente, e por fim acionam o 2S1 e o 1S1, que junto ao botão de partida S1 repetirá o ciclo. Dentro desta sequência, nós teremos neste ponto aqui a nossa temporização, a nossa pausa no ciclo de funcionamento. Aqui é importante uma consideração. Esta pausa, este tempo, ele só pode iniciar após o acionamento do sensor, nunca antes do acionamento do sensor. Então, vamos supor que o nosso tempo desejado aqui seja de 1 segundo, um tempo que não é muito longo. O que acontece? Nós precisamos então, pela sequência e observando a máquina, que o cilindro 1A erga a caixa, o 2A ejete a caixa, e a partir do momento que o 2A avançou por completo, nós iremos aguardar este tempo de 1 segundo, para depois retornar os dois cilindros. Se nós, de forma equivocada, considerarmos que este tempo está neste local aqui, ou seja, no momento que o cilindro 2A começa o avanço, pode ser que este tempo, de apenas 1 segundo no exemplo que estamos tendo aqui, seja menor que o próprio tempo de avanço do cilindro, se considerarmos questão de volume de ar necessário para o avanço completo e até algum controle de velocidade no avanço para não dar um golpe na nossa caixa. Então, se a partir do momento que o cilindro 2A iniciar o avanço, nós já contarmos o tempo de 1 segundo,
pode ser que esse tempo seja insignificante, visto o tempo de demora do avanço do nosso atuador aqui nesta situação. Então, nós precisamos iniciar o avanço do atuador. Quando for acionado o sensor que verifica que ele já avançou por completo, então sim iniciamos a contagem de tempo com um relé de tempo ou um temporizador. A partir do momento que acabou a contagem de tempo, então partimos para o próximo passo, que é o retorno dos dois atuadores. Então temos aqui um projeto, o projeto, melhor dizendo, sem temporização, que executa essa sequência desejada, onde temos um relé para cada passo, mais o relé adicional de desligamento do nosso circuito elétrico, visto que o nosso projeto utiliza válvulas com duplo solenoide. Temos aqui os solenoides e o acionamento deles. Então, aqui no caso, para poder fazer a modificação no nosso projeto, precisamos ter muita atenção, como explicado anteriormente, onde inicia a contagem de tempo, e o tempo aqui ele inicia após acionar o sensor 2S2 e logo antes da execução destes movimentos. Então, aqui no circuito elétrico que foi desenvolvido sem o temporizador inicialmente, nós temos localizado o 2S2 aqui, e quem faria este passo de retorno dos dois atuadores é o K3. Então nós vamos retirar o K3 daqui do circuito, a bobina do relé K3, vamos deslocar aqui para o lado e vamos deixar aqui para utilizar depois. No lugar da bobina de K3, que é responsável pelos movimentos que vêm após a nossa temporização, nós vamos colocar a bobina de um relé de tempo, aqui chamada de K5. Então, simplesmente inserimos a bobina do nosso temporizador K5 no local da bobina do relé que foi deslocado para o lado. Na sequência, nós vamos pegar a alimentação após o sensor que está envolvido nesta questão, que é o 2S2, ou seja, o sensor que dispara a contagem de tempo. Vamos conectar a alimentação do nosso K3, porém, passando por um contato normalmente aberto do nosso temporizador. Então, aqui a intenção é justamente o que nós observamos aqui na representação por indicação algébrica. Ao ser acionado o sensor 2S2, energiza primeiramente a bobina do temporizador, pois a bobina do K3 aqui está interrompida. Então, energiza a bobina do temporizador, ela conta o tempo ajustado no temporizador, acabado, ou melhor, terminado o tempo, fecha o contato auxiliar do nosso temporizador K5, energizando a bobina de K3. E o restante do funcionamento do circuito prossegue normalmente. Então, o sensor 2S2 aciona a bobina do temporizador, o temporizador, após a contagem de tempo, fecha o seu contato auxiliar e o contato auxiliar energiza a bobina de K3, que é responsável por estes dois movimentos. Então, observe que a bobina do nosso temporizador e o contato do nosso temporizador, eles entraram aqui no circuito entre o sensor e a bobina do relé, como está aqui, entre o sensor e a bobina do relé que faz estes dois movimentos. É importante também nós lembrarmos, para não ter esse tipo de dúvida, que neste método da cadeia estacionária, jamais teremos os contatos dos sensores ou temporizadores
diretamente aqui no acionamento dos solenoides. Então, por isso, o temporizador ele entrou na primeira etapa aqui de desenvolvimento do circuito, que é a parte construída para acionamento dos relés. Então, vamos observar o funcionamento desse nosso circuito com o temporizador acrescentado a ele para verificar o funcionamento na prática. Temos aqui então o nosso temporizador. No simulador ele irá mostrar uma contagem regressiva aqui dentro da bobina para sabermos quanto tempo demora para fechar o nosso contato. Então, acionando o circuito, K1, K2, o temporizador, observe o contato dele, fechou, energizou o K3 e o K4 fez o reset. Vamos observar de novo o temporizador, K1, K2, o temporizador contando o tempo, fechou o contato e energizou K3. Se observarmos agora os cilindros fazendo a movimentação, avança 1A, avança 2A. Ocorre a pausa, o tempo, e aí retornam os dois cilindros. Observando agora os solenoides, Y1 e Y3. Temos a pausa e troca o Y1 e 3 pelo 2 e 4, fazendo o retorno dos nossos cilindros. Então, sempre que precisarmos acrescentar uma pausa no ciclo de funcionamento da nossa máquina, será entre o sensor e o movimento posterior à pausa desejada. Na prática, poderíamos aumentar ou diminuir este tempo simplesmente movimentando, girando o dial de ajuste do nosso temporizador, um pequeno botãozinho que está no frontal dele. Então, para esta aula era isso. Deixo aqui duas referências que abordam esse assunto de acionamentos eletropneumáticos. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.